mercado de trabalho é o tema da entrevista do NGTN de hoje. Para falar sobre o desafio das empresas em buscar talentos, eu recebo nos estúdios a especialista em RH e diretora da NPW Digital, Karina Graça. Olá, Karina, um prazer recebê-la nos estúdios da NGT. Olá, Vivi, que honra estar aqui, gratidão pelo convite. Espero contribuir aqui com um conteúdo para todos vocês. Sem dúvida. Karina, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o trabalho da NPW Digital. Claro, com certeza. A NPW, nós temos 11 anos de mercado, nós somos uma consultoria de recursos humanos. Nós trabalhamos com 3 unidades de serviços, uma delas é a parte do recrutamento e seleção. Quais são as vagas que nós fazemos nessa unidade? Vagas para a área de marketing, tecnologia, perfis para a área administrativo, financeiro, fiscal, tributário, vagas para RH, desde um profissional júnior até um profissional bem estratégico. Nós não trabalhamos com estagiário. Nós temos uma segunda unidade de serviços, que é a parte de terceirização de profissionais na área de tecnologia, e o famoso DHO, que nós falamos tanto hoje no mercado, e o que significa essa sigla? Desenvolvimento Humano e Organizacional. Então nós trabalhamos toda a parte comportamental dos colaboradores dentro das empresas, através de palestras, workshops, palestras para pertencimento da equipe, engajamento, comunicação assertiva. Então, este é o nosso negócio. Então, o nosso negócio são pessoas e é disso que nós entendemos. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse desafio aí, como eu falei na abertura, o desafio das empresas em buscar talentos no mercado de trabalho de hoje. Com certeza. Hoje, bem desafiador. Eu digo que nós temos muitas oportunidades no mercado para poucos profissionais qualificados. E o que eu quero trazer para vocês aqui de atualização? Antigamente, focava-se muito nas competências técnicas, né? Hoje se fala muito em hard skills, soft skills. E o que o mercado precisa hoje? Eu falo que um curso técnico, você vai lá, faz uma matrícula, aprende e coloca em prática na empresa. Mas hoje é desafiador para nós, como consultoria de recursos humanos, para nós atendermos o mercado de trabalho, porque hoje nós olhamos muito as habilidades comportamentais. E o que eu quero dizer com isso? As pessoas precisam ter uma escuta ativa, saber trabalhar em grupo, saber trabalhar em time, ter empatia, saber se posicionar numa reunião, ter uma comunicação assertiva, ter um perfil amigável, pensando em flexibilidade. Então, tudo isso que eu trouxe para vocês com relação à parte comportamental agrega muito na carreira do profissional. Então, hoje, claro que não dá para a gente contratar uma pessoa técnica para uma área que não tem nada a ver com o conhecimento dela, mas é muito relevante e nós consideramos como um grande diferencial todas as habilidades comportamentais que essa pessoa tem para agregar na contratação e no processo de seleção que ela está participando. Então, fica a dica para vocês, profissionais, pessoas que estão buscando uma recolocação no mercado. Foquem na área que vocês têm uma bagagem técnica, mas olhe para vocês. O quanto que eu preciso me desenvolver, o quanto que eu preciso ser mais empático, saber ouvir, ter uma comunicação assertiva. Esses pontos são todos muito diferenciados hoje numa oportunidade de trabalho. Karina, uma das dificuldades, e muito se fala, é tema até de meme nas redes sociais, é aí o problema das empresas em trabalhar aí com a geração Z. Eu queria que você falasse, desmistificasse um pouco esse assunto e falasse realmente aí, o jovem da geração Z é um problema dentro da empresa, não? Pois é, geração Z, como esse tema é falado ultimamente nos últimos anos. A geração Z ela é uma geração muito diferenciada e teve um choque cultural muito dentro das empresas, porque a geração Z, eu costumo usar como exemplos, eles não querem ter apartamento, eles não querem ter carros, por quê? Porque eles prezam por estar nas empresas enquanto for legal, enquanto estiver feliz ali. Mas em contrapartida, é uma geração que tem uma inovação acima da média, são pessoas extremamente criativas, mas são pessoas desapegadas. E é esse choque que os gestores das empresas e as empresas como um todo ficam assustados, porque são pessoas que se estiver ok o trabalho, eu continuo. Se não estiver ok, eu vou embora para um outro local, porque eu preciso estar e ser feliz dentro da corporação que eu trabalho. E quando a gente entende isso e viabiliza essa pessoa pertencer a um grupo de colaboradores na empresa, a equipe fica muito estratégica e nós aumentamos a performance e a produtividade, porque nós não podemos e não devemos montar times com perfis iguais.
Nós precisamos de pessoas que pensam diferente, agem diferente e inovam de forma diferente. E a geração Z com certeza veio para complementar tudo isso. Só que nós precisamos, como gestores, de uma habilidade diferenciada para que a gente fale a mesma língua dessa equipe toda ali que está no mercado. Karina, e outro desafio também das empresas, né? Pós-pandemia, todo mundo foi para o home office e depois da pandemia, né? Todo mundo retornando. As empresas definiram aí um modelo de trabalho? É o híbrido, é o presencial? Muitos falam que o home office deve acabar nos próximos anos. Como que você enxerga isso? Como as empresas estão se adaptando aí a esse novo estilo? Nós tivemos uma mudança por conta da pandemia, obviamente, né? Então, naquele momento da pandemia, as empresas foram para o remoto, porque não tinha uma outra alternativa, e muitas empresas, com essa mudança do remoto, mudaram os seus sistemas e se adaptaram, deixaram a tecnologia mais parruda e continuam até hoje no remoto. Em contrapartida, nós temos empresas que estão 100% no presencial e algumas optaram pelo híbrido. Não existe o formato certo ou errado, existe o formato que está mais aderente à cultura organizacional da empresa e à estratégia. Quais são as facilidades que nós temos como empresa de recrutamento e seleção? Quando nós temos uma empresa que está 100% no presencial, limita o nosso trabalho para envolvermos profissionais somente da região. Vou dar um exemplo, uma empresa em Itu, Sorocaba. Então, para a contratação de profissional, a gente pode olhar só para aquela região, porque ele precisa estar ali todos os dias na empresa. Nós temos muitas operações e clientes dentro da NPW que estão 100% no remoto. Então, a equipe, por exemplo, trabalhando um em Brasília, outro em Goiânia, algumas pessoas em São Paulo e a empresa está na Paraíba. Só que para isso acontecer 100% no remoto, tem alguns fatores muito importantes e relevantes. Quais são? Maturidade da empresa, a equipe pensando em produtividade, entrega de resultados, se está coerente com a empresa que está distante para que a gente consiga medir, o acompanhamento da gestão de perto. Então, todos esses fatores contribuem para que você tenha um time e tenha indicadores que, mesmo que não esteja sentado aqui na mesa ao meu lado, nós, como gestores, sabemos que as coisas estão acontecendo, os resultados estão sendo entregues dentro do combinado. Então, nós temos uma mescla no mercado. Eu acredito que muitas empresas voltaram para o presencial, mas muitas ainda estão no híbrido e no remoto. E isso não existe uma regra, depende muito do segmento da empresa, como eu trouxe para vocês, o nível de autogerenciamento da equipe para que ele consiga sentar na escrivaninha da casa dele e trabalhar sozinho, abrir ali uma videoconferência online e saber de todas as responsabilidades dele no dia a dia. Então é esse movimento que nós temos no mercado. Os próximos anos essa mescla vai continuar. Nós temos vários clientes que vão continuar no remoto e muitos que realmente voltaram para o presencial. E Karina, a gente estava conversando antes de ir para o ar, né, como as empresas hoje em dia tentam colocar aí o fator felicidade aí para atrair grandes talentos aí para a corporação. Fala um pouquinho sobre isso, o que é esse termo felicidade dentro das empresas? Nós falamos da geração Z e a geração Z, antes do salário, ele aceitar uma oportunidade, ele precisa sentir que nesta empresa ele será feliz e estará feliz durante o momento de trabalho ali dentro. A felicidade, ela está muito voltada para o nível de cultura organizacional que as empresas têm. Então, eu estava conversando com a Vivi antes de abrir aqui a gravação. Hoje as empresas, elas investem muito no lazer. Então, empresas que têm mesa de sinuca, tem uma mesa de ping-pong, tem algumas empresas que têm aquela quadra de beach tênis com grama sintética. Por quê? Para que o trabalho seja prazeroso. Então, assim, principalmente a geração Z, quando ele acorda de manhã e vai trabalhar, ele fala assim, poxa, eu tenho produtividade dentro do cronograma que eu preparei aqui, mas na hora do almoço eu quero jogar um beach tênis, eu quero fazer uma academia e tomar banho na empresa para voltar a trabalhar à tarde. Então, a felicidade está ligada diretamente com a cultura e as ações de manutenção e engajamento que a empresa faz para que a gente mantenha o time com uma solidez dentro de casa e, inclusive, diminua o turnover, porque se fala muito em turnover, né? Eu vou engatar esse assunto do turnover porque muitas das nossas reuniões com clientes da NPW, poxa, o nosso turnover está altíssimo. E o que é turnover? Turnover é quando o profissional começa na empresa
ele ainda muitas vezes está numa fase de treinamento, no onboarding, né? Acabei de chegar, seja bem-vindo, e ele não se identifica com a empresa. Muitas vezes porque o gestor não tem a habilidade de repassar o conteúdo das atividades que ele foi contratado, ele não se sente pertencente, a empresa está olhando, você entrega e eu te pago um salário, e esse movimento hoje ele perdeu espaço no mercado. Por isso que eu trouxe para vocês a questão das empresas investirem muito em ambientes de lazer, porque isso está ligado totalmente à felicidade das pessoas, as pessoas trabalham mais felizes, em consequência disso a performance aumenta, a produtividade aumenta, os times ficam mais engajados e a empresa ganha resultados exponenciais. Karina, antes de terminar, eu queria que você deixasse os contatos da NPW Digital para o telespectador do NGT Notícias. Claro, com certeza. O nosso Instagram da NPW é npw.digital e o LinkedIn também npw.digital. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando o nosso dia a dia e entendendo de pessoas e cuidando de pessoas, porque esse movimento, é esse ecossistema que é necessário que a gente participe. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no NGT Notícias, Karina. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Esse foi o NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!